Bom, agora nós vamos tratar do seguinte tema: os aspectos pagãos do chifre pequeno de Daniel 8, versos 9 e 10. Então, vocês já devem estar com o livro de Daniel aí aberto, e o verso 9 e o verso 10 dizem assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Bom, a identificação do chifre pequeno é uma das maiores aventuras de interpretação no livro de Daniel. É um dos assuntos mais difíceis, é um dos assuntos mais interessantes, mais complicados e mais recompensadores. Quando a gente encontra a verdade, isso por si só já é maravilhoso. E quando a gente encontra uma verdade que estava conosco desde sempre, mas que a gente não percebia, isso se torna ainda mais prazeroso. Vocês têm o livro de Daniel na Bíblia de vocês desde sempre, mas quem sabe hoje vocês vão descobrir coisas que vocês ainda não sabiam. O tema do chifre pequeno gera muita curiosidade e muita expectativa, assim como interpretar as bestas do Apocalipse ou o número 666. Quando você fala por aí que você vai trabalhar o 666, o povo já regala os olhos. Tema difícil, tema complicado, o que é isso aí? Assim também, o chifre pequeno do livro de Daniel suscita esse mesmo tipo de curiosidade, de expectativa. O que será que é isso? Para sabermos a verdade, nós precisamos nos dedicar ao texto. E na nossa última mensagem, nós já trabalhamos as questões contextuais em torno de Daniel 8, versos 9 a 14. Mas nós vamos retomar alguns pontos com objetivos didáticos. Como é que você ensina os seus filhos a ler e escrever? Repetindo. Assim também nós não vamos repetir tudo que nós falamos até aqui, mas nós vamos repetir algumas coisas para a gente aprender, fixar e entender. Bom, lembra que eu terminei a última mensagem dizendo que o Dr. Hazel, ele nos dá uma tradução literal, um pouco diferente da tradução que João Ferreira de Almeida nos dá. Então, vamos entender. Como é que ele traduziu então Daniel 8, versos 9 e 10? Ele diz assim: e de um deles saiu um chifre de pequenos começos que tornou-se excessivamente grande para o sul, para o oriente e para a glória. Qual que é a diferença da tradução do Dr. Hazel para a tradução de João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida diz assim: e de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Como é que o Dr. Hazel nos traduz? E de um deles surgiu um chifre de pequenos começos. É uma tradução diferente. E ela tem implicações importantes para a identificação do chifre pequeno. Depois, o verso 10, Dr. Hazel traduz assim: e tornou-se grande sobre o exército, e fez com que alguns do exército e das estrelas caíssem por terra e os pisou. A primeira questão que nós vamos tratar no texto de Daniel é: qual é a origem do chifre pequeno? De onde é que ele vem? Porque isso vai influenciar na sua identificação. O que ele significa? E isso é muito importante para quem quer conhecer a verdade da palavra de Deus. Então olha só, nós vimos na mensagem anterior que Daniel descreveu muitas guerras entre várias nações da terra. Os medo-persas, os gregos, e esse tal desse chifre pequeno também vai continuar essas guerras. Daniel estava vivo quando a Babilônia caiu e quando os medo-persas tomaram o poder. Daniel continuou sendo um homem importante na corte dos medos e persas. O verso 4 de Daniel 8
diz que o carneiro, que é interpretado como o Império Medo-Persa, no verso 20 pelo anjo Gabriel, ele dava marradas em várias direções e que nenhum animal podia resistir ao seu poder. Mas profeticamente Daniel vê o animal, o reino que finalmente o venceria. E o nome desse animal é declarado abertamente: Grécia. Daniel 8, verso 21. Você percebe que é uma profecia radical. Você está falando o que vai acontecer, quando vai acontecer e com quem vai acontecer. É isso que Daniel faz. Aquele animal que era o Império Grande, Medo-Persa, que venceu a grande Babilônia, vai cair na mão dos gregos. Entretanto, Daniel não estaria vivo para comprovar a exatidão da sua profecia. Mas isso não o impede de afirmar detalhes do que vai acontecer. A Grécia tem aquele chifre notável entre os seus olhos. E isso é um símbolo de ousadia, inteligência, capacidade estratégica, velocidade e expansão das conquistas de Alexandre o Grande, que são aqui apresentados de forma simbólica. No auge da sua força, o jovem Alexandre morre e o seu reino é dividido entre os seus 4 generais. Entretanto, o que poderia se esperar naturalmente dessa situação? Se um chifre notável abalou o mundo, 4 deveriam abalar o mundo 4 vezes mais. Mas a profecia freia as conclusões lógicas humanas. 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Daniel 8, verso 22. Contra esse verso, os 4 generais de Alexandre não tiveram força nenhuma. É como a gente diz, né? Que a profecia de Daniel dizia que os 10 dedos da estátua que representam a Europa moderna nunca voltariam a ser um império mundial nos moldes antigos. E nós podemos dizer que a União Europeia no século 21 não consegue lutar contra a profecia. E você percebe a poderosa Europa em dificuldades financeiras. É assim na própria Grécia, é assim na Espanha. A Espanha hoje passa uma das grandes crises da Europa. Uma crise que ameaça a unidade da região do euro, grande poder econômico. Ou seja, contra a profecia, os poderes do mundo são impotentes. E isso é muito interessante. A gente olhar para a história humana, inclusive para a história atual, com a perspectiva com que Deus olha. Agora, é importante que vocês saibam que o texto de Daniel 8, verso 9, ele tem um problema de tradução que às vezes acaba influenciando na identificação do chifre pequeno, que sucede aos gregos no poder mundial. A tradução de João Ferreira de Almeida fala que o chifre pequeno surgiu de um chifre, e o Dr. Hazel nos dá uma tradução diferente. Agora, em que implica essa diferença? Bom, essa questão suscita a pergunta sobre qual é o antecedente gramatical da palavra deles. O texto original diz assim: e de um deles surgiu um chifre pequeno. A princípio pequeno. Agora, o que é esse deles? João Ferreira de Almeida interpreta como se isso significasse chifre. Tentam seguir o raciocínio. Então João Ferreira de Almeida está dizendo assim: de um daqueles 4 chifres, que são os 4 generais de Alexandre o Grande, de um deles vai surgir o chifre pequeno, que vai fazer todo o horror contra o santuário e etc. Agora, o Dr. Hazel nos diz que o antecedente gramatical da palavra deles não é a palavra chifre, mas é a palavra 4 ventos do céu. E por que ele diz isso? A palavra chifre, em hebraico,
é uma palavra feminina. Então vamos crescer no conhecimento. Então lá no hebraico a gente não fala o chifre, a gente fala a chifre. É um pouco estranho, mas é assim que é o hebraico. Agora, o pronome que Daniel usa é masculino. Então ele está falando das chifres e diz, mas de um deles surgiu um chifre pequeno. Entendem a diferença do texto? Isso tem implicações para a sua interpretação. Daniel não está falando que o chifre pequeno surge de um dos generais de Alexandre o Grande. Ele está fazendo referência ao antecedente masculino, que é a palavra 4 ventos do céu, a expressão 4 ventos do céu. Então Daniel está dizendo de uma forma um pouco mais ampla. Ele mostra toda a dinâmica do reino de Alexandre e do poder dos seus 4 generais, e depois ele é como se ele mudasse de assunto, ele diz assim, olha, mas de um dos 4 ventos do céu surgiu um outro poder. Você percebe que é uma identificação muito mais geral, muito mais ampla, do que você interpretar como de um dos chifres. As implicações desse fato são tremendamente importantes. Os intérpretes do livro de Daniel dizem que o rei Seleucida, chamado Antíoco Epifânio, foi o chifre pequeno de Daniel 8, verso 9. Por quê? Porque Seleuco era um dos generais de Alexandre o Grande. E um daqueles que lhe sucederam no reino dele, tomou Jerusalém, sitiou Jerusalém e profanou o templo. Entrou no templo, ofereceu porcos no altar. Lembram que o porco é um animal imundo na religião bíblica, certo? Então, o que esses intérpretes dizem? Bom, Daniel deve estar falando deste rei que profanou o santuário através do oferecimento de porcos, do assassinato e etc. Então, quer dizer que esse chifre pequeno é esse homem. E ele surgiu de um dos chifres do bode. Não faz sentido? Faz sentido. Agora, é verdade? Não é verdade. E isso é importante da gente entender. Resumindo, Antíoco Epifânio e tudo o que ele fez contra os judeus não cabe dentro do contexto do livro de Daniel. William Shea, num livro Estudos Selecionados em Interpretação Profética, ele escreveu um artigo sugestivo que tem o seguinte título: Por que Antíoco Epifânio não é o chifre pequeno de Daniel 8? E ele resume essa impossibilidade com as seguintes razões. O chifre de Daniel 8, ele é descrito como um rei, mas ele é melhor entendido como significando um reino. E assim, não é uma pessoa que está simbolizada no texto, e sim um poder maior do que uma pessoa. Porque, por exemplo, hoje a Dilma é presidente do Brasil, mas o cargo que ela ocupa é maior do que ela. Muitos outros foram presidentes antes dela, possivelmente outras pessoas serão presidentes depois dela. Então, vamos pensar que Daniel está preocupado com a presidência, não com a Dilma. Conseguem entender? A preocupação de Daniel não é descrever uma pessoa como o chifre pequeno, mas descrever o poder que esse chifre exerce contra Deus, contra o povo de Deus e etc. Segundo, a grandeza que o chifre pequeno atinge, em Daniel 8, versos 9 a 10, aponta para um crescimento superlativo, enorme, um poder quase ilimitado na esfera humana. Mas Antíoco Epifânio não chegou nem perto disso. Antíoco teve poder, mas um poder pequenininho. Daniel diz que esse chifre, ele ia crescer, ele ia começar pequeno, mas ele ia crescer muito, ele ia ser muito forte. Então Antíoco Epifânio não cabe nessa descrição. E terceiro, as direções de conquista geográfica do texto
Sul, Oriente, Terra Gloriosa ou Glória, não correspondem às investidas de Antíoco enquanto ele reinou. Ou seja, esse personagem da história é inadequado e insignificante para uma compreensão adequada do chifre pequeno de Daniel 8. Por detrás dessa tentativa, ainda repousa o peso de uma abordagem diacrônica e crítica que nega o caráter profético do livro de Daniel. Portanto, fica claro que a verdade se encontra em outra direção. O chifre pequeno surgiu de um dos 4 ventos do céu e se expande no horizonte em outras direções, sul, oriente e terra gloriosa. Isso revela o caráter ocidental do chifre pequeno. Isso é muito importante. Quando você olha o mapa da Europa, a Itália está naquela bota, aquilo que parece uma bota no continente europeu. Se você perceber Roma e a expansão do Império Romano a princípio, para onde que o Império Romano se expandiu? Para o norte da África, para o sul. Para onde que o Império Romano se expandiu? Para a Ásia, para o Oriente. E para onde que o Império Romano se expandiu? Para o Oriente Médio, para a região de Israel, a Terra Gloriosa. Portanto, Daniel 8 revela claramente a expansão militar de Roma, um poder ocidental que vai para o sul, para o Oriente e para a Terra Gloriosa. É uma imagem perfeita que Daniel nos deu profeticamente. Assim, o chifre pequeno, na verdade, é o símbolo de um poder emergente, inicialmente pequeno, do que haveria de ser o Império Romano. Isso é muito interessante e muito importante. Segunda questão, a natureza do chifre pequeno. A definição desse chifre como pequeno é comum e a maioria dos tradutores da Bíblia traduzem desta maneira. Mas a noção do texto original, ela é um pouco diferente. Não é que o chifre é pequeno, é que o chifre começa pequeno. É diferente. Porque você falar de um chifre pequeno que depois é grande, é esquisito. Você tem que dizer o seguinte: esse chifre pequeno se tornou grande. Esse império, que era menor que o Império Grego, cresceu além do Império Grego. E olha que coisa interessante. Vocês sabem que a maioria dos deuses romanos são os mesmos deuses dos gregos com nomes diferentes? Porque Roma, enquanto era menor do que a Grécia, bebeu da filosofia grega e adaptou essa filosofia na criação da filosofia romana. Então a religião romana nada mais é do que a religião grega com nome diferente. Isso é interessante. Agora, o chifre pequeno, ele surge da pequenez do que é insignificante. Ele começa pequeno, mas ele se desenvolve em várias direções e ele ganha imensa força. Um poder que seria pequeno no começo, mas que haveria de se tornar o maior império que o mundo já conhecera até então, Roma. Um império pagão, militar, cruel nas páginas sagradas. É aqui que nós encontramos Daniel 8, versos 9 e 10. Roma pagã. A expansão do chifre pequeno também é um tema interessante. A expansão militar de Roma acompanhou as direções apontadas pela profecia. O verbo usado no verso 9 como sair é um verbo que indica movimento militar, frequentemente. E o segundo verso, tornar-se grande, significa expansão geográfica. E isso explica a grandeza excessiva que Roma atingiu como fruto dessa expansão. Talvez alguns de vocês saibam por que o Império Romano se desintegrou. Dentre as várias razões, algumas delas são o seguinte: os imperadores romanos se tornaram pessoas muito vaidosas, muito poderosas, com comando de exércitos, grandes porções territoriais enormes. E vocês sabem que
manter uma máquina desse tamanho custa muito dinheiro, é muito difícil. Então Roma sucumbiu em grande parte pelo seu grande território em termos geográficos, porque se tornou difícil defender todas as fronteiras. O Brasil não tem problema com as suas fronteiras? Passa muita droga nas fronteiras do Brasil, passa muita arma na fronteira do Brasil. Por quê? Porque é um país muito grande, faz fronteira com um monte de país da América do Sul. Então entra droga da Colômbia, entra droga do Paraguai, enfim, de toda a extensão da Bolívia, possivelmente das Guianas, etc. Por causa da questão da fronteira. Quando o país é muito grande, quem tem exército suficiente para defender a fronteira? Ninguém. Senão todo mundo ia ter que morar lá na fronteira e andar com metralhadora, né? Roma se tornou muito grande, mas começou pequenininha. Olha a imagem da profecia, irmãos. Perfeita para descrever a história da humanidade. É por isso que nós louvamos a Deus pelo livro de Daniel. Agora, quarta questão. Quais são as atividades do chifre pequeno, no verso 10? Ele cresceu até atingir o exército dos céus. Mas o que é o exército dos céus? Alguém tem um palpite? Esse poder de Roma, ele cresceu até o exército do céu. O que isso pode significar? Dentre as várias possibilidades, uma delas é que a profecia indicava que os romanos iriam estender o seu poder sobre Israel. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 17, verso 45. Dá uma olhadinha lá no que está escrito lá. Primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 17, verso 45. Famosa história de Davi, onde ele luta contra o gigante Golias, um pagão lutando contra Israel. E esse texto nos ajuda a entender o que pode ser o exército do céu, o exército de Deus. E o verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. O Deus de quem? Dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O que o chifre pequeno fez? Ele cresceu até o exército do céu, o exército de Israel. Quando Jesus foi preso, a quem as autoridades judaicas levaram ele? Ao governador romano Pilatos. Por que isso, irmãos? Porque quem é que mandava em Israel? Roma. O chifre pequeno começou pequeno e cresceu até o exército dos céus. Interessante. Agora, o que significa o fato de que ele lançou as estrelas por terra e as pisou? Isso indica a natureza perseguidora, violenta e assassina de Roma contra o povo de Deus. Nós não temos conta de quantos judeus foram assassinados pelo Império Romano. Jesus foi apenas um dentre milhares. Vocês sabiam disso? Várias revoltas judaicas, porque os judeus eram muito incomodados por serem submissos a pagãos, a romanos. E eles se revoltavam muitas vezes. E os romanos assassinaram milhares. O que a profecia diz? Cresceu até o exército, pegou das estrelas, lançou por terra e pisou. Não é uma imagem simbólica bonita para descrever uma realidade feia? Um simbolismo correto para entender a história da humanidade? Esse é o livro de Daniel. E se a gente não presta atenção a esses detalhes, a gente fica assim: esse texto é muito difícil, ninguém entende ele. Não, irmãos, nós temos que nos dedicar ao texto bíblico, e nós podemos aprender, e estamos aprendendo, não é verdade? Agora, interessante que tudo isso está contido na profecia e na história,
para quem quiser comprovar a seriedade do registro inspirado. Essa história de Roma matar Israel não está escrita só na Bíblia, ela está escrita na própria história do Império Romano. Vá comprovar a seriedade do que a Bíblia diz. Os versos 9 e 10 de Daniel 8 tratam do Império Romano em sua ascensão, desenvolvimento e auge do poder terreno, sua força, sua expansão, seu, entre aspas, sucesso. Já estavam previstos na profecia, e isso abriu o caminho para cumprimentos radicais, mais significativos para a nossa compreensão da nossa realidade hoje, no século 21. Portanto, Roma pagã figurou na profecia de Daniel 8, mas o ataque desse império conduziu a luta entre o bem e o mal a uma arena ainda mais radical, quando o império pagão deu lugar ao império, entre aspas, cristão. Vocês estão entendendo onde vai chegar essa história? Será? Na próxima mensagem nós vamos tratar dos aspectos papais, católico-romanos do chifre pequeno. Mas antes disso, é importante que a gente se detenha em mais algumas questões sobre Roma pagã. Roma foi uma grande potência, e algumas das características de Roma são relevantes para compreendermos a nossa sociedade. Por exemplo, os romanos eram religiosamente sincretistas. Lembra que eles pegaram os deuses gregos e colocaram o nome romanos. O que foi, muitas vezes, que o catolicismo fez com as entidades africanas? Tornaram eles santos católicos. É assim que muitos veem características de Iemanjá na teologia de Maria. A rainha, a que manda, o que ela manda se faz. Essa é uma teologia católica romana de Maria, mas ela também está sincretizada, misturada com a religião espírita dos africanos. É verdade ou não é? Tanto é que muitos católicos romanos têm profundo interesse no espiritismo, seja aquele espiritismo da macumba mesmo, ou o espiritismo do Allan Kardec. Olha onde vai conduzir a história. Tudo isso vem das características de Roma, inclusive de Roma pagã. Isso pressupõe que Roma tinha uma mentalidade pluralista e relativista, em larga medida. Você só consegue tornar o Deus grego o teu Deus se você não tem uma noção muito particular de Deus. Como é que é o Deus de Israel? Ele é único. Ele não é Apolo, ele não é Zeus, ele não é Iemanjá, ele é o único Deus. Mas os romanos não pensam assim. Iemanjá também, Zeus também, Apolo também, Dionísio também, todo mundo está junto nesse barco aí, os deuses. Essa é uma mentalidade pluralista e relativista, e não é assim que hoje é a moderna Europa? Cada um crê na sua verdade, não na verdade de Deus. E o Brasil não está caminhando para esse mesmo rumo? Cada um crê no que quiser, não existe verdade. Tudo isso que nós vemos na sociedade de hoje é fruto da mentalidade romana, que chegou até nós até hoje. Em grande medida, isso é reflexo de vários fatores da filosofia de vida do Império Romano. Culturalmente, o povo romano se ligou ao povo grego, como já foi mencionado. E isso tornou, por exemplo, a língua grega a língua franca em muitos pontos do mundo no tempo do Novo Testamento. Isso é uma influência tão radical que em qual língua foi escrito o Novo Testamento? O irmão chutou hebraico. Alguém tem uma outra opinião? Aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia contém partes escritas em aramaico e em hebraico. Todo o Antigo Testamento. Daniel tem partes em aramaico e hebraico, e o livro de Esdras também. O resto é tudo hebraico. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego.
Por quê? Porque essa era a língua falada grandemente por todos no Império Romano. E qual que é o objetivo da revelação? É que todos conheçam a verdade. Então, ao escrever em grego, os judeus liam, os romanos liam, os gregos liam, os persas liam, todo mundo lia. É como hoje escrever em inglês. Nós estamos chegando num momento em que todo mundo tem que falar inglês, todo mundo tem que estudar inglês. É a língua mundial. Assim era a língua grega nos tempos do Império Romano. Vê-se aqui a força da influência cultural romana, inclusive sobre o mundo judaico, de onde surgiu o cristianismo, registrado, proclamado e preservado textualmente em grego. As estradas romanas foram muito importantes na disseminação do evangelho, porque elas eram os meios de comunicação mais modernos que existiam. Eles tinham um sistema de correio que permitia com que Paulo mandasse as suas cartas para várias igrejas. Então Paulo estava preso em Roma, mas escreve aos Filipenses, por causa do sistema de correio proporcionado pelo Império Romano. Olha que interessante. Assim, o impacto de Roma sobre o mundo foi tremendo, em várias direções e em vários sentidos. Basta que você saiba a política mundial, o direito, a filosofia, os esportes, o entretenimento, as artes e a religião. Tudo isso passou por Roma e partiu de Roma para conquistar o mundo. Vocês sabiam disso? É daí que surge aquela famosa frase: todos os caminhos conduzem a Roma. E é Roma que está figurada profeticamente em Daniel 8. Agora, a cobiça dos seus líderes não pouparam o império dos Césares. E como todo poder humano, Roma caiu. O império pagão desapareceu, pelo menos sob o formato no qual existiu por séculos. Mas foi ele que preparou o mundo para uma das estruturas mais complexas que a história humana jamais viu. E eu estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Esta igreja é um dos movimentos mais complexos e importantes que já aconteceram na face do planeta Terra. Nós vamos tratar desse tema depois, daqui a pouco, mas que de antemão fique uma coisa bem clara: Deus nos chamou a amar todas as pessoas, sejam católicas, sejam evangélicas, sejam ateus, sejam espíritas, mas Deus também nos chamou para conhecer a sua verdade e pregar a sua verdade. Doa em quem doer, mesmo que doa em mim. Se ao pregar a verdade que eu devo amar, e isso me desmascara na minha falta de amor, que assim seja. Eu não vou deixar de pregar que nós devemos nos amar. Não é porque eu falho que eu vou enganar vocês, que o padrão está abaixo do amor. O padrão não está abaixo do amor, mesmo que eu fale. Então eu prego a palavra de Deus contra mim mesmo, e se tiver que pregar contra quem for, eu prego, porque ela é a palavra de Deus, não é minha. Na próxima mensagem nós vamos tratar os aspectos papais do chifre pequeno de Daniel 8. Mas antes disso, mais uma vez, vamos nos levantar e invocar a Deus em oração por esta mensagem. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós não merecemos a Tua palavra, mas ela veio para nós, e o Espírito Santo nos conduziu na verdade, e é por essa verdade que desejamos viver ou morrer, Pai. Que a Tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa aqui nesta igreja esta noite, assim também dos nossos familiares, de todos que amamos, e que o Senhor conduza todos aqueles que são Teus, na igreja católica, na igreja adventista, na igreja evangélica, no mundo, ao céu, pela graça de Jesus Cristo e em nome dEle. Amém.